Olá, minha gente, que bom estar com vocês. Estamos aqui realizando mais um tempo de conversa. E hoje eu estou aqui com os diretores do Ministério de Missões, pastor Elionildo e pastor Afonso Cezila. E a nossa conversa hoje é para falar um pouquinho sobre o Ministério de Missões da IDPB, né? Não sei quantos de vocês já conhecem a nossa estrutura, já conhecem aquilo que Deus tem permitido que a gente trabalhe nos últimos anos, e é sobre isso que nós queremos conversar. O Ministério de Missões é uma iniciativa da IDPB, né? Desde o ano de 2001 esse ministério existe, né? E ele tem sido um instrumento que Deus tem colocado em nossas mãos para podermos avançar como denominação. Estamos entrando aí por todo o país, estamos já entrando em outros países através do Ministério de Missões, né? Então eu gostaria inicialmente de passar aqui a palavra ao pastor Eli para que ele possa saudar vocês e já falar um pouquinho, pastor Eli, da sua função, daquilo que você exerce no Ministério de Missões. Maravilha, gente. Que bom estar aqui com vocês, não é? É um prazer estar falando para toda a comunidade IDPB. Eu me chamo Elionildo da Silva Moura, sou pastor na IDPB Castelo Branco e já estamos há algum tempo auxiliando o Ministério de Missões na função de diretor da região Nordeste, né? Daqui a pouco nessa conversa a gente vai destrinchar um pouquinho mais das partes que compõem essa região, as pessoas, os supervisores, os lugares que a gente tem alcançado, os desafios que a gente tem nessas regiões e o prazer que a gente tem também de servir aqui a IDPB nessa função. Ok. Pastor Cezila, compartilhe conosco também aquilo quem é você e o que está acontecendo aí através do seu trabalho no Ministério de Missões. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com essa equipe maravilhosa, a Deus e Deus maravilhoso que nos proporcionou uma missão maravilhosa de pregar o Evangelho, e fazer parte dessa equipe é maravilhoso. Eu me chamo Afonso Cezila, da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, que todos já conhecem, conhecido em Manaus como Pastor Cezila, e fazer a obra de Deus estava no coração já desde quando me converti ao Evangelho do Senhor Jesus, aquele ide, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê, né? E for batizado será salvo. E esta missão já começou a arder no coração da gente, está nos primeiros passos do Evangelho. Então estar aqui hoje fazendo parte dessa diretoria maravilhosa é uma graça de Deus, uma misericórdia de Deus tão grande, pastor Joel, que eu não me sinto merecedor, né? Mas quando me convidou para estar fazendo parte dessa equipe, eu fiquei assim me sentindo, meu Deus, como que eu vou sair dessa, né? Mas graças a Deus, Deus tem sido gracioso com a gente e a gente tem estado aí trabalhando no Sul, Sudeste, Centro-Oeste com os pastores e supervisores maravilhosos. Perfeito. É importante que você saiba que além do pastor Elionildo e do pastor Afonso Cezila, nós temos mais um diretor, que é o pastor João Nunes Santana, que é o nosso diretor internacional de missões. Então, dessa maneira, o Ministério de Missões ele tem 3 diretorias, né? Tem a minha pessoa, né, como diretor-geral e mais 3 diretorias, cada um trabalhando numa determinada região. O pastor Cezila e o pastor Elionildo dentro do Brasil e o pastor João Nunes cuidando aí das nossas missões internacionais. A IDPB é uma igreja já, né, com um enfoque, né, internacional. Além do enfoque para o Brasil, nós temos um enfoque internacional. Então, pastor Eli, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, então, um pouquinho sobre a região Nordeste, né, que é a região que você está liderando, dirigindo, falando um pouco sobre os supervisores, as igrejas, né, e o trabalho que está sendo realizado hoje no Nordeste. Maravilha. Bom, primeiramente a gente tem que considerar que a região Nordeste ela se destaca, pastor Joel, e
que a gente pode falar assim, em duas grandes partes, né? Primeiro, a gente tem todo o litoral, que é um lugar atraente, né? Todo mundo quer ir para o Nordeste, quer ir para as praias, né? Quer ir para o litoral do Nordeste. No entanto, também a gente tem uma outra região que é muito carente, também muito populosa, que é a região rural, que a gente chama de sertão. Né? Essa região ela tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades, e esse talvez seja, nesse momento, um dos nossos grandes desafios, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, que hoje a gente tem assim, a parceria da Missão Decápolis para alcance dessas regiões mais remotas do Nordeste com carências assim, bem evidentes, que talvez a gente possa tratar ainda aqui na nossa conversa de hoje. Mas, assim, como IDPB, a gente já vem tendo iniciativas nessa região já há algum tempo e, graças a Deus, a gente tem crescido muito, né? Para você entender como é que a gente funciona, hoje o Ministério de Missões na região Nordeste, ele tem 3 supervisões, né? Então está dividido em 3 supervisões. A região do Nordeste 1, com a supervisão do pastor Silvano, né, que coordena, que supervisiona o estado do Maranhão, o estado do Piauí e o estado do Ceará. E essa supervisão hoje, a gente tem já 10 igrejas implantadas, né, 10 igrejas que já quase todas autossustentáveis. Nós temos 17 ministros trabalhando nessa região, sob a supervisão do pastor Silvano. Então essa é uma região crescente, essa é uma região que a gente tem planos assim, de multiplicação aí para os próximos anos. Tem muitos desafios também, mas nós temos assim, um crescimento bem interessante nessa região Nordeste 1. No entanto, também, essa região é uma região muito extensa, né? Porque, imagina, desde ali do Maranhão até o Ceará, são muitos quilômetros, pastor Cezila, que a gente tem que rodar para poder supervisionar essa região inteira. Então, é um trabalho que o pastor Silvano faz muito bem, né? E a gente precisa melhorar algumas coisas, mas tem sido feito um bom trabalho. Essa é a região Nordeste 1. Já a região Nordeste 2, que é a região mais central do Nordeste, ela já é um pouco mais próxima, né? As cidades, os estados, eles são mais juntos ali, então teoricamente uma região mais fácil de se supervisionar, né? Inclusive porque as capitais ali, elas estão bem próximas, né? E essa região Nordeste 2, ela está sob a supervisão do pastor Francisco José, que também hoje é o diretor da Missão Decápolis, né? Que tem uma missão para o interior do Nordeste, né? Que tem uma missão para o sertão nordestino. Ele tem um desafio aí de implantar 10 igrejas em cada estado da região Nordeste, né? Nessa região mais rural, mais de sertão, e também no entorno ali das capitais. É um desafio muito grande, mas já estamos consolidando nas capitais, né? Porque ele responde pelo Rio Grande do Norte, ele responde pela Paraíba e também responde por Pernambuco, né? Apesar de que Pernambuco é um estado imenso, né? Mas é uma região também que está crescendo. Hoje nós temos 3 igrejas, né? Dessas igrejas já tem algumas filiais dessas próprias igrejas, como é o caso lá no Rio Grande do Norte, que tem uma igreja na capital, e já temos uma igreja também em Extremóis, que é já uma congregação dessa igreja lá com o pastor Edivaldo e a pastora Tânia, não é? Então esses são os desafios. O pastor Hudson, que está lá no Recife, né? Na verdade não está bem no Recife, mas está ali na Grande Recife, ali em Jaboatão dos Guararapes, ali na Grande Recife, e o desafio é imenso nessa região Nordeste 2. Já a terceira região, que compõe os últimos 3 estados do Nordeste, é supervisionado pela pastora Osmarina Sena, né? E aí ela supervisiona Alagoas, ela supervisiona também o estado de
Sergipe e também o estado da Bahia. Então veja que é um desafio também imenso, né? Porque só o estado da Bahia é imenso, é enorme, né? Mas ela aceitou esse desafio. Nós temos hoje nessa região Nordeste 3, 4 igrejas, são 3 igrejas na capital e mais uma igreja em Paratinga, que já é uma igreja antiga, mas faz parte também do Ministério de Missões. Temos hoje 7 ministros. Então você vê, a gente toma conta de 9 estados, mas só na região do interior do sertão são 46 milhões, mais de 46 milhões de habitantes, né? E desafios assim enormes, como IDPB, como igreja, né? E a gente fazendo a nossa parte, né, como denominação, para que o reino de Deus avance nesse Nordeste brasileiro que eu creio que quase todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo conhece alguma coisinha do Nordeste, né? Um local maravilhoso, né? De praias maravilhosas. Quando a gente pensa em Nordeste, pensa em praia, né? Pensa em férias, mas a gente tem um grande trabalho para ser feito no Nordeste a partir do Ministério de Missões. Participei do seminário também lá no Juazeiro do Norte, fiquei entusiasmado de ver como realmente aquele povo também tem uma recepção muito boa pelo Evangelho também, né, pastor? O Juazeiro do Norte, é bem interessante você falar sobre isso aí, pastor Cezila, porque o Juazeiro do Norte, inclusive, nós despertamos para o Juazeiro do Norte a partir do Congresso para a Evangelização do Sertão Nordestino, por iniciativa do pastor Jonathan, né, e a sua equipe, lá em Juazeiro do Norte. Eu e o pastor Joel estivemos nos primeiros, acho que no segundo, né, pastor Joel? O segundo congresso, eu acho que foi. Sim, desde 2012 nós participamos, né? Isso despertou a gente para aquele lugar. No entanto, assim, a gente ainda não entendia de fato o que aquilo significava para o Brasil, né? A Juazeiro do Norte significava para o Brasil em termos estratégicos de evangelização e etc, né? Até eu ficava me perguntando assim, por que o pastor Jonathan, que já vinha de uma labuta imensa nessa área missionária, né? Aí inclusive para fora, né? Missões Horizontes, aí com outros desafios para fora do Brasil e tudo, decidiu ir para o Nordeste e para o interior do Nordeste, Juazeiro do Norte. Antioquia, né? Na missão de Antioquia. Mas depois a gente foi entendendo, né? Na própria conversa que a gente teve com o pastor Jonathan, na aproximação que a gente foi tendo com ele, a gente percebeu do local estratégico que é Juazeiro do Norte, porque Juazeiro do Norte para o Nordeste é o epicentro de todo o Nordeste brasileiro. Para você ter uma ideia, em média, a distância de Juazeiro do Norte para as capitais do Nordeste gira em torno de 600 quilômetros. Então, a mais distante é a capital do Maranhão, capital da Bahia, que é um pouco mais. Mas o restante em média 550, 600 quilômetros ali de Juazeiro do Norte. E o interessante é que a gente percebe que já há um movimento, já havia um movimento nessa questão, né, das romarias e tudo para Juazeiro do Norte, da questão da própria intervenção assim, espiritual em Juazeiro do Norte, com certeza por conta desse lugar estratégico que era, né? Aí você está dizendo aqui, esteve em Juazeiro do Norte, percebeu essa coisa toda e realmente é verdade. Tanto é que nós decidimos instalar a base missionária da IDPB pela Missão Decápolis em Juazeiro do Norte. Hoje nós temos 4 lotes de terra ali nessa região, na verdade na cidade de Barbalha, mas a gente nem sabe quando sai de uma cidade e entra na outra, de tão perto que é ali as cidades, né? Mas está sendo construída uma base missionária da Missão Decápolis ali, para que a gente possa alcançar todo o Nordeste brasileiro.
Então, Juazeiro do Norte realmente é muito especial para nós, né? A gente foi despertado assim por esses congressos, né? E estamos lá com o pastor Francisco, já estamos com mais de uma frente lá, pastor Francisco numa igreja, né? O pastor lá numa outra comunidade chamada Catolé, né? Também em Juazeiro do Norte. Hoje nós temos um pastor que foi de Manaus para Juazeiro do Norte, que também está apoiando lá e que já vai começar uma obra em Barbalha também. A coisa está fluindo, está fluindo. Se for falar muito, né, tem muita coisa a falar. Eu estou lembrando aqui de como começou esta base, né? Aquele homem que ia lá, trabalhando, sacrificando a sua própria vida, né? Aqui, não sei se eu vou falar do mim ou vou falar dele. Eu estou sendo entrevistado aqui. Eu não sei se eu falo de Juazeiro ou falo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas é empolgante falar sobre a questão de missões no Norte, né? Essa coisa do Tião Castilho é assim, como que Deus ele moveu, porque nós estávamos a gente não estava muito ligado nesse projeto de Deus para Juazeiro. Fomos despertados em 2018 no congresso lá no Amazonas, quando o pastor Jonathan esteve lá e nos desafiou. Né? Ele nos desafiou. Desafiado por quem, né? Ele disse, olha, se eu fosse vocês, eu iria para Juazeiro. E ele explicou exatamente isso que o pastor Eli está falando. O que acontece é que o Tião Castilho, ele já tinha sido desafiado pelo Espírito Santo anos antes, e ele já tinha comprado 2 lotes de terra lá em Juazeiro. 5 anos antes. 5 anos antes. E tinha nos oferecido. Mas a gente não entendia muito bem por que ele estava nos oferecendo esses lotes. Né? E aí foi quando o pastor Jonathan esteve, e aí ele foi até de uma certa forma quase que chateado, se vocês não quiserem, né? Porque ele é uma pessoa bem assim direta, né? Essa coisa toda. E aí quando ele foi conosco, então depois dessa situação do congresso, nós entendemos o que Deus estava fazendo. E ele não só doou esses lotes, como também foi e doou basicamente 1 ano inteiro da vida dele. Eu acho que foi mais de um ano. Mais de um ano. Mais de um ano inteiro da vida dele, construindo. Não só construindo, mas injetando recursos dele, recursos do próprio bolso. Obra do Espírito Santo. Exatamente. Sem contar que ele foi de moto de Manaus para Juazeiro do Norte. Deus, por 2 vezes. Coração, ele fez essa viagem 2 vezes. É um negócio assim. É muito importante mesmo, Joel, a gente compartilhar essas informações e essas coisas, porque assim, às vezes a gente está dentro dessa coisa, a gente sabe tudo, mas a própria IDPB, as pessoas que contribuem para esse ministério, né, a gente sobrevive das ofertas missionárias que os irmãos e as igrejas encaminham para o Ministério de Missões, para a IDPB Nacional. E às vezes eles não sabem dessas histórias, né? A gente às vezes compartilha em algum congresso, em algumas convenções, relatórios, etc. Mas o povo mesmo da IDPB, eles não têm a ideia de como que as coisas vão surgindo, né? É muito interessante porque o pastor Raimundo Alves, que é o nosso presidente lá no Amazonas, ele fala que abrir igreja é como uma gestação. Tem momentos que a gente programa, que a gente se planeja para isso, e tem momentos que a gente não espera e a coisa veio. Essa foi uma situação, porque na verdade nós não estávamos muito bem gerado mesmo no deserto, né? Exato. Foi gerado no deserto, sem nenhum abrigo, né? Ele armou seu próprio abrigo ali, né? Que era de quê? Saco plástico, coisa assim, né? Tem uma lona azul, uma cobertura. E ali ele dormia e levantava outro dia, levantava as paredes. Exato. Meu Deus do céu. Exato. Abrindo os alicerces, foi um negócio bem... É uma estrutura... E sem contar, pastor Cezila, que é uma estrutura fenomenal, não é um prédiozinho, não é uma casinha, é uma estrutura... É uma mega construção. Mega, eu vi lá. Meu Deus do céu. Então isso é muito legal, né? Obra de Deus, né? Mas eu sei que isso também deve estar acontecendo lá pela região sul, centro-sul, centro-oeste, sudeste. Sim, o oeste tem um trabalho maravilhoso também realizado pelos nossos supervisores, pastores,
pastoras, né, que estão dedicando a sua vida também ali no Oeste, né? E é um trabalho também debaixo de milagre, né? Debaixo disso, algo de Deus que tem suprido, como você falou, né? Os recursos, né? Como que chega esses recursos para manter essa estrutura toda, né? É um milagre de Deus também. Vivemos debaixo do milagre do Senhor Jesus, né? E toda a contribuição, toda a ajuda, toda a sensibilidade que há no coração dos pastores, dos nossos irmãos dentro das suas próprias igrejas, é que tem mantido essa estrutura, né? Caso contrário, também não teria. Temos hoje 27 ministros na nossa região, se não me falta a memória, e ali uns quase 15 igrejas espalhadas, né, por toda essa região também. E é o Oeste, Sudeste, Centro-Oeste. Temos também na nossa região ali da região Sudeste, que é o nosso querido pastor João Carlos, também dedicado na obra do Senhor Jesus também ali, cuida de Vitória, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, que é um grande desafio também onde eles estão localizados ali. E também tem a Serra, também, né? Serra, uma igreja que surgiu debaixo de um milagre. Interessante que quando a gente lança uma palavra, até o Felipe, que é o pastor lá de Serra, né, Vitória do Espírito Santo, ele queria até mudar de lugar. Ele queria pedir socorro para sair do local onde estava para um lugar maior, porque está aumentando o número de irmãos na igreja. Uhum. Aí, conversando com ele, sugerindo para ele assim, guardar um pouquinho do dinheiro para comprar um terreninho. Não sei quanto você pode guardar, mas faça uma economia e leve essa visão para a igreja. E não é que o Felipe começou a pensar nisso, começou já a procurar o terreno. Uhum. E depois disso, ele guardou um dinheirinho. E daqui a pouco achou um terreno, né, pastor Joel? Comunicou com o senhor, aí depois de um terreno surgiu um segundo terreno. Acho que o senhor fez também a negociação com ele também, né, conversando com ele, né? Ele até animou também. Na verdade foi você mesmo que esteve lá com ele e trabalhou essa questão, né, do primeiro lote de terra, e depois já ele, junto com o pastor João Carlos, trabalharam a questão do segundo lote, né? Da aquisição do segundo lote. Mas eu lembro que você foi de cara foi o que negociou o primeiro terreno, né? Falei para ele, então, irmão, procura um terreno. Pastor, interessante, né, pastor Cezila, que se a gente for observar, isso aconteceu com várias igrejas que a gente hoje já tem alguma base, já tem alguma estrutura, já tem alguma independência financeira, etc. Esta é uma igreja que ela passou por um processo lá atrás, né? Teve algumas situações e tudo, né? E depois ela se reergueu, né? O Felipe ali, né? com a força, né? Com a juventude do Felipe, né? E tudo, ela se reergueu ali naquele lugar, e mais rápido do que a gente imaginava, né? Naquele momento ali. Hoje nós já estamos num lugar próprio. Sim. Lá em Serra, nós já estamos num lugar próprio, né? 2 terrenos maravilhosos. E isso acontece. Eu acho o seguinte, pastor Cezila, eu acho que uma das curiosidades que o nosso público deve ter é tipo assim, como é que é feito, pastor Joel, o pastor Cezila, para a gente decidir, por exemplo, em que lugar chegar, como é que isso tem algum projeto, a gente está pensando em alguma coisa, ou isso é o acaso, isso deu no momento que vem, tá? Eu acho que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Existe uma visão, né? Aí vai acontecendo. É que nem aconteceu no Juazeiro do Norte, aconteceu em Palmas, aconteceu em Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro. De repente a visão existe. Tem uma visão, o homem tem a visão, o homem, a visão é ele, né? Tem a visão, e daqui a pouco começa a falar, começa a profetizar, né? Começa a declarar 2025, queremos atingir, né? O projeto Judéia, não é que vai acontecendo? Exato. Foi assim com o projeto Brasil 2010, né? Quando nasceu o projeto Brasil 2010, nós precisávamos alcançar 16 capitais. A IDPB estava presente em 11 estados, né? E nós precisávamos alcançar mais 16 estados. Era quase, humanamente falando, com a quantidade de recursos que nós tínhamos na época, impossível, né? Mas
quando Deus colocou no meu coração o projeto e eu levei para a Junta Nacional, eu já levei para a Junta Nacional, o Senhor já trouxe ao meu coração a ideia de que se nós trabalhássemos juntos, não seria impossível, né? Porque até aquele momento, aparentemente, a IDPB estava trabalhando cada um no seu cantinho, né? Não havia um projeto que gerasse essa sinergia, que gerasse essa ação conjunta, né? E aí o Projeto Brasil 2010 trouxe isso, né? Trouxe essa ação conjunta. E aí nós percebemos que Deus ele trabalha mesmo, ele trabalha na unidade do povo de Deus. Pastor Joel, e o que era naquele momento o Projeto Brasil 2010? Então, o Projeto Brasil 2010 era plantar uma IDPB em cada capital brasileira, onde nós não estávamos. Isso já aconteceu? Como é que nós estamos hoje? Graças a Deus, nós estamos hoje presentes em todas as regiões metropolitanas, não tinha obreiro, não tinha obreiro, não tinha finanças, não tinha recursos, mas foi liberada a palavra. Exato, foi liberada a visão profética, né? Visão, né? Então hoje nós estamos em cada capital. Estamos presentes em todas as capitais, de norte a sul, de leste a oeste. Glória a Deus. Conseguimos atingir todas as capitais brasileiras. Maravilha. E olha, sem dinheiro e com propriedades, né? Campo Grande, 2 terrenos maravilhosos também. Foi outro milagre, né? Eu me digo que você estava passando por lá também, estava nessa viagem também, também, aí de repente surge essa grande oportunidade. Tem alguma aquisição que não foi milagre? Todas. Toda aquisição foi milagre. Todas elas. É interessante que nessa questão das aquisições, né? As aquisições, elas realmente, assim, a gente tem um desejo, a gente quer muito, mas normalmente acontece por uma oportunidade, né? Sim, sem dúvida. A gente chegou agora, uma experiência do Nordeste, nós chegamos agora em Parnaíba, com o missionário Vitor e a sua esposa Léo, né? E eles rapidamente foram atrás de um imóvel para que eles gostariam de comprar o imóvel, tudo, eles estavam ansiosos para isso, e de repente nós fomos passar por lá, numa viagem que o presidente estava também conosco, né? O vice-presidente também estava conosco, o pastor Eduardo e o pastor Montefosso estavam conosco também, e a gente passa por Parnaíba e o missionário apresenta a possibilidade da compra de um imóvel, né? A gente tinha um recurso? Não tinha, mas a gente tinha um desejo, né? Eu me lembro que nós fomos lá, vimos o local, oramos ali naquela esquina, profetizamos que aquilo ia ser nosso, e hoje mais um imóvel que é da IDPB, né, das parcerias, a gente recorreu alguma coisa aí, e hoje já pagamos aquele imóvel, já é um imóvel da IDPB, ainda é um terreno, é verdade, mas já temos hoje um terreno, um imóvel lá em Parnaíba, e assim... E um projeto arquitetônico que já está pronto. Já está pronto, então assim, logo vai ser, né? É por fé. Um prédio. Né? E pastor Joel, e hoje, o que nós temos como projeto depois do Projeto Brasil 2010? Hoje, dentro do Brasil, falando de Brasil, o que nós temos hoje? Porque nós temos outras demandas, né, exterior, a gente tem outros focos e tudo. Deixa eu terminar a minha parte aqui. Sim. Tá. Porque você não vai entrar na outra parte aí, que é muito importante que você vai falar, eu sei que você vai falar. Agora, eu quero falar do Sul também. O Sul é uma igreja maravilhosa que tem também despontado de uma forma assim, cheia da graça de Deus. E temos lá também o nosso supervisor, que é o Elias Torres, muito capacitado também, muito assim, uma unção de Deus no trabalho. E várias igrejas que temos ali também, com a IDPB Filadélfia, temos também 2 igrejas de Filadélfia, e uma que é Joinville, que é do projeto... Já do projeto Judéia. O novo projeto. O novo projeto. Vai entrar já também. Exato. O novo projeto. Então, é uma igreja maravilhosa. Joinville foi em 1992 ou 93, eu fui para lá, para plantar uma igreja lá, por estado de São Paulo, mas não fui porque não foi o momento. Não foi o momento. Mas eu vejo o nascimento do Joinville hoje, um milagre. Uma igreja, uma cidade como aquela turística, né? Plantar uma igreja, mas aí eu conheci uma outra região
o Maico, né? Sim, Que está ali, uma bênção de Deus, o pastor Maico, uma forma de pregação dele que agregou muitas pessoas ali, uma igreja forte, um projeto muito grande também, audacioso, aquele projeto dele lá, maravilhoso, que vai ser concretizado com toda certeza. Com toda certeza vai ser concretizado. E também Palhoça, estamos ali juntamente com o pastor muito consagrado, dedicado ao Senhor Jesus também, né? E é responsável por toda aquela região também ali na questão de contabilidade, né? Cuida nessa área da Igreja de Deus Pentecostal também, que é o Valcione, com a sua esposa Gisele, Esteio e também Jaraguá. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Essa é a nossa Blumenau. Bebezinha, né? E Blumenau também. Sim, Blumenau, uma parceria com o Distrito Noroeste, lá do Amazonas, né? Exato. E a IDPB Vitória em Cristo, então é algo assim fantástico. Essa ideia das parcerias com as igrejas estaduais, hoje o Ministério de Missões está atuando em 6 parcerias, né, com igrejas estaduais, né? Desde aqui de Roraima, né, na cidade de Pacaraima, um projeto que Deus colocou no nosso coração, um despertamento para poder especialmente socorrer o povo venezuelano migrante para o Brasil, né? E nós estivemos ali, vimos um lugar assim muito carente. Para você que não conhece Pacaraima, é uma cidade que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela e que mais de 50% ou mais da população é venezuelana. E a primeira vez que nós estivemos ali pensando nesse projeto, né, fomos lá desafiados por Deus e por um pastor de Santa Catarina que sentiu no coração o desejo de fazer um ato profético naquela fronteira, né? E quando nós chegamos ali, nós vimos uma realidade muito dura. Naquela época, a fronteira com a Venezuela estava fechada, mas eles estavam entrando no Brasil de forma ilegal, num negócio chamado a trouxa, né? Então, na verdade, os trouxeiros, né, eram os venezuelanos que atravessavam de forma ilegal a fronteira. Havia uma abertura para uma entrada legal, mas era muito pequena. Então, a grande maioria via de forma ilegal. E quando nós estivemos ali, junto com os líderes aqui da igreja de Roraima, mais o pastor Correia lá de Santa Catarina, nós ficamos com o coração muito dolorido, porque nós vimos uma multidão de gente dormindo nas ruas, nas calçadas, né, fazendo a sua higiene pessoal nas ruas, né? Ou seja, o banheiro deles eram as ruas, a cozinha deles eram as ruas. Para vocês terem uma ideia, a cidade estava um caos nessa nossa viagem. Aquilo doloriu demais o nosso coração, né? E dali nasceu essa visão de que a gente devia fazer alguma coisa. E hoje, graças a Deus, nós somos, por causa dessa parceria com a Igreja de Roraima, nós estamos em Pacaraima, já com um missionário, com uma igreja, com um terreno comprado, inclusive. Agora, interessante, né, pastor João? Como Deus age, né? Quantas vezes nós passamos por aquele lugar? Viajando para a Venezuela, indo mais para dentro, e precisou vir alguém lá de longe, que nem da IDPB despertado por Deus para a Venezuela, mas dizendo que o encargo era nosso e que estávamos aqui perto, né? Aí de repente o senhor entendeu isso, o senhor esteve lá com ele, depois levou os líderes da própria IDPB Roraima lá para desafiá-lo nesse sentido também, colocando o Ministério de Missões à disposição para essa parceria, e está aí. Hoje nós já temos até um lugar comprado lá, né? Já, lugar comprado, casal de missionários já tomaram posse do local, né? E a igreja já está funcionando. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Eu fico feliz, fico empolgado com essas coisas. E também, esqueci de falar, Curitiba, nós temos 2 igrejas também a mais, juntamente com o pastor João Luiz. Essa igreja plantada lá, isso realmente
vai fluir de uma forma muito especial. Na verdade, em Curitiba, nós temos 2 igrejas do pastor João Nunes, nós temos uma igreja da Capela Carismática e estamos reabrindo a igreja do Ministério de Missões que estava fechada, que foi fechada. Então, o pastor Luiz Carlos está recém-chegado lá, né, com a esposa dele, e assim nós estamos de volta a Curitiba, né, agora já um time, eu penso que é um time que vai fazer uma grande diferença naquela cidade. Pastor Joel, muitas dessas igrejas estão surgindo também devido a algumas famílias que estão migrando para o sul. Sim. Porque muitos missionários que estão no sul hoje são do norte. Sim. É uma coisa de Deus, né? Do norte, plantando igreja. Na verdade, todos eles, né? Todos eles. Eu acho que eu vi Felipe, todos né? Eles. Os que estão no sul, todos são nortistas, são amazonenses ou paraenses, né? Então você tem o pastor Michael, é amazonense, o Valcione é amazonense, o Luiz Carlos é amazonense, a Aida e o Haroldo são amazonenses, o Serginho e a Vânia são amazonenses, o Mário e Jesus, o Miguel e a Antônia são paraenses, mas estavam no Amazonas, né? Eu acho que a Vânia também é criança. Eu acho que a Vânia vem lá do Cruzeiro do Sul, acho que é. Ronildo, mas é do norte, né? Mas é do norte, ou seja, todo esse povo, né, estava aqui no norte e foi deslocado pelo Espírito Santo. O Emerson e a Messi. Posso fazer uma pergunta? Sim. Será que tem mais amazonenses querendo ir para o sul? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E o sul precisa muito de você, muito. E você tem uma bagagem, uma capacidade muito boa para aplicar na obra de Deus. Quantas famílias serão libertadas e abençoadas pelo ministério teu? E outra coisa que eu estava pensando aqui, pastor Cezília, é que a obra de Deus nunca é fácil, né? Assim, a gente vai fazer, tá tudo legal, não tem... Eu estava me lembrando da irmã que está hoje em Blumenau. Uhum. Ela foi para lá com o esposo, porque o esposo tinha se aposentado. Ela foi para lá agora é um outro momento e tudo. O pastor Augusto viu a possibilidade de eles começarem um trabalho ali, né, ligado ao Amazonas. Formamos a parceria depois, né, com a EDPB, com o Ministério de Missões, a EDPB Nacional. Mas interessante, né, que o esposo dela logo veio a falecer com a pandemia, mas ela não desistiu da ideia. Ela continuou lá. Hoje nós estamos num lugar, eu não conheço ainda pessoalmente, mas num lugar meio que central, numa avenida principal, né, num lugar bem amplo, né, bem localizado. Estamos crescendo ali naquele lugar. Eu estive conversando com o pastor Augusto, ele já está pensando em abrir uma nova igreja no outro bairro, mas um pouco longe de onde eles estão ali, porque já existem pessoas chegando distante. Então, assim, não tem nada fácil. No reino de Deus não tem nada fácil, né? E uma outra coisa que eu estava vendo, enquanto o senhor estava falando aí dos seus supervisores e tudo, irmãos, é todo mundo que já está fazendo alguma coisa. O pastor Carlos, o pastor Elias, eles já estão na Junta de São Paulo lá, por exemplo. O senhor também está na Junta Nacional hoje, está lá em São Paulo, está aqui no Ministério de Missões, porque a gente tem que trabalhar mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós não podemos parar de trabalhar, né? E essa é a ordem que nós recebemos do Senhor, né? Eu vi o pastor Joel em alguns dias atrás falando no Instagram, né, ou no Facebook, alguma coisa assim, falando de missões, né? E até ele dizendo que missões ela é uma palavra que não está realmente no Novo Testamento, não está na Bíblia, mas o conceito está lá. E foi o que Jesus falou, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos vivendo os últimos dias, então é como o pastor Cezília falou. Eu sei que essa chama arde no coração de muita gente. Talvez você não saiba como fazer, talvez você não saiba a quem se dirigir, mas hoje nós estamos trabalhando em todas as IDPBs estaduais
né, linkada com o Ministério de Missões. Hoje não tem nada mais separado, né? Estamos aí, eu acho que a gente pode falar um pouquinho no final desse papo aqui, com um projeto que é o SIM, que está por acontecer, né, que é um seminário intensivo de missões para toda a IDPB, né? Eu acho que a gente é um momento de você conhecer um pouco mais e se aprofundar um pouco mais na estrutura do Ministério de Missões. E eu não sei não, mas eu acho que vai ter muita gente aí que vai... Nesse seminário vai ser realmente um mover de Deus sobrenatural. Eu acredito que é um projeto de Deus. Aconteceu esse bate-papo ali na diretoria, né? Sim. Juntamente com o MM, acho que foi numa sexta-feira, né? Ali no bate-papo online, e de repente surgiu a visão. É verdade. Veja bem, minha gente, o pastor Eli está falando aí do SIM, que é o Seminário Intensivo de Missões, que o projeto, né, desse seminário é, de fato, fomentar, né, o despertamento de novos missionários. Então, esse seminário vai ser um seminário de 15 dias, vai ser assim intenso, uma imersão, né, nessa visão missionária da IDPB, né? Se você tem disposição de estar conosco, o investimento não é tão pesado assim, é um investimento acessível a todos, eu não tenho dúvida, especialmente se essa chama arde no seu coração, e vai ser um momento que você vai conhecer essa visão missionária que Deus tem dado à IDPB e poder não só conhecer, que o nosso objetivo não é só que você conheça, mas que você receba uma convicção da parte de Deus de que não há como ficar de fora dessa ação do Espírito Santo na IDPB nesse tempo. Sem dúvida nenhuma, a IDPB está sendo desafiada a um novo nível, né? A um novo patamar. E não há como a gente galgar esse novo patamar se nós não entendermos o projeto de Deus para nós, que é expandir o reino de Deus, que é fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. O Evangelho é a única esperança, não há outra esperança, minha gente, para um mundo perdido. Um mundo que está aí, está em escuridão, só tem uma alternativa, e é o Evangelho. Jesus disse isso, né? Então, vem conosco nessa visão, vem conosco nesse projeto. Deixa eu aproveitar aqui o embalo também, fazer um desafio para todos os nossos jovens na Sul, Sudeste, Centro-Oeste, da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, que é um momento único, especial, vai receber uma grande revelação de Deus, uma visão extraordinária do que é o campo missionário. Convido você a participar conosco. Qual é a data mesmo, pastor Eli? No dia, acho que 17 a 30 de julho, né? 17 a 30 de julho deste ano, né? O valor para você participar de todos esses 15 dias, né? 15 dias aí, 2 semanas, R$ 1.500, tá aí, o pastor falou, é muito acessível. Na verdade, você vai estar dentro da Escola Bíblica Central do Brasil. Pode parcelar. Pode parcelar? Pode pagando já, não pode ir pagando já? Pode pagando. Veja bem, é R$100 por dia para ele participar. R$100 por dia. Ou seja, café, almoço, jantar, hospedagem. Vai ter comida nesse negócio? Vai ter comida. Então tá barato, né, senhor? R$100 por dia. Tem um lugar para pousar, né? E refeição tudo junto, não tem lugar nenhum. E pode palavra, ir pagando, né? Pode ir parcelando já. Palavra, injeção, pode. Pode pagar pelo cartão de crédito, pode pagar pelo boleto, pode pagar por Pix. Daqui a pouco o pessoal vai estar disponibilizando isso aí no nosso site. Acho que não vai ter lugar por toda a gente lá. Em nome de Jesus. Vocês sabem quem vai estar ministrando nesse seminário? Todos os nossos pastores mais empenhados nos projetos missionários da IDPB, homens de muita experiência. O pastor Montefusco, nosso presidente nacional, o pastor João Nunes, nosso diretor internacional de missões, pastor Elionildo, pastor Cezila, pastor Asaf Pessoa, né? Pastor Abimael Pessoa, pastor Raimundo Alves, né? Eu estarei lá
pela graça de Deus. Nós temos um convidado especial, que é o pastor Gustavo Caldeirão, da Guatemala, também estará conosco. Vai ser inesquecível. O negócio vai ferver, Cezinha. Deixa eu falar um negócio para você. A pastora Regiane vai estar ministrando. Isso é uma benção. Olha, vai ser. Deixa eu falar. Pastora Edilene. Pastora Amélia, acho que vai estar. Meu Deus. Pastora Osmarina. Vai ser fogo puro do Espírito Santo. Sim, vai ser tremendo. Além de que, né, pastor João, isso não é só um curso teórico, é preciso que a gente entenda isso. A proposta é uma imersão nessa ideia missionária, mas especialmente também a prática dessa coisa, né? E a nossa ideia também, o projeto do SIM, está sendo desenhado para que você já saia daquele lugar com uma visão de Deus para algum lugar, né? Nossa proposta é que a gente está pedindo assim dos estados, verificando com os diretores do Ministério de Missões os desafios, lugares que a gente tem como desafio de alcançar e tudo, para já propor, né, a ida dessas pessoas depois do sim, claro, de maneira programada e tudo, né, mas já com uma perspectiva, né, de estar nesses lugares, né? Pastor Leonildo, deixa eu te falar um negócio, falar para o nosso pessoal. Eu era novo convertido e tinha um chamado de Deus. Eu trabalhava no serviço secular também. Mas quando chegava o momento de ficar uma semana, 2 semanas, longe de casa, para um seminário, eu trabalhava no serviço secular. Tinha que trabalhar e sustentar minha família. Mas eu chegava para o meu patrão, eu chegava falando, olha, eu preciso fazer uma viagem de, às vezes, uma semana e às vezes 15 dias. E eu preciso fazer essa viagem, poderia me liberar nessa viagem, que é para a obra de Deus? Porque é o que está no coração da gente. Sabe o que eles falavam? Pode ir, está liberado. Até o dia que tu saiu de vez, né? É o que acontece. Eu acabei saindo de vez depois. Eu ia na igreja de vez em quando, no final de semana. Até o dia que tu foi e não voltou mais. Né? Aí eu fui para a igreja e não voltei mais. Aí, não, quer dizer, ia para um seminário, voltava. E Deus provê. Deus provê. E não falta nada. Deus provê, toca no coração do patrão, o patrão libera, porque ele sabe que até o patrão vai ser abençoado. Então ele fica pensando, estão 15 dias trabalhando, estudando. Aí período de férias, né? Acho que não está ninguém estudando não, né? Mas vale a pena o sacrifício, vale a pena realmente sacrificar esses 2 dias, porque é ministério, é obra de Deus, vai viver tempo integral, já tem que ir pela fé. É verdade, como a gente já falou aqui, irmãos, não resta dúvida que a gente está vivendo os últimos dias, né? A gente estava vindo para cá, para o nosso estúdio, e estava lendo as informações desse terremoto, né, que aconteceu aí, que ceifou tantas vidas, né? Eu estava vendo mais de 17 mil vidas foram ceifadas. Terremotos. Isso não é um sinal para nós da vinda de Cristo? Estamos aí saindo de uma pandemia mundial, né? Aí ainda temos muito reflexo disso, né? Então, os sinais, meus irmãos, eles estão demonstrando que Jesus está mais próximo do que a gente imagina. Então, quando a gente percebe uma oportunidade como essa, que é o sim, de fazer uma imersão dessa natureza, buscando conhecimento, preparo, experiências, conexões, né? Comunhão com pessoas que estão vivendo esse tipo de coisa, e o chamado que arde dentro de nós para cumprir o ID de Jesus, não tem preço, não tem tempo, não existe nada disso, né? É a oportunidade. E nesses moldes, pastor Joel, eu acho que é a primeira vez que a gente faz algo nesse sentido, né? Sim. Nesses moldes, né? Nós já tivemos, no início do Projeto Brasil 2010, nós tínhamos como um dos pilares a Escola de Missões, né? E nesse modelo inicial, nós fazíamos uma imersão um pouco parecida, né? Mas com uma presença tão forte e tão
e de grande impacto vai ser a nossa primeira experiência. Né? O SIM nasceu da nossa visão do que nós chamamos de missões em movimento, né? que é dividido em 3 partes: o Congresso de Missões, a Escola de Missões Transculturais e o Seminário Intensivo de Missões. Ele é a última fase desse missões. Então quer dizer que o SIM não está sozinho nesse negócio, não é isolado. Ele vem de um processo que já está acontecendo. Já está acontecendo. Então nós já temos vários congressos que já aconteceram desde 2018, né? Também já tivemos a Escola de Missões Transculturais em mais de uma versão, e inclusive nós teremos ela acontecendo nesse ano, né? Presencial no Amazonas e EAD, né? Para outros estados. Fique atento, porque você pode também ser um aluno da Escola de Missões Transculturais. Isso vai ser divulgado nas nossas mídias, né? E o SIM, que é o fechamento desse processo. Maravilha. Então a gente pode dizer, eu disse... Sim. E vamos dizer, quer ver que você falou um sim. Maravilha. Maravilhoso. Maravilha. É isso aí, podemos fechar então o nosso papo? Deixa eu só fazer uma pergunta então, pastor Joel. Antes que o senhor encerre aqui, a gente encerra essa parte. Nós estamos falando aqui de Brasil, né? O Cezila é mais da parte sul, lá do Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Eu estou mais na parte norte, talvez não, Nordeste. Talvez alguém se pergunte assim, não tem missões para o Norte? Porque eu estou lá no Nordeste, mas não tem missões para o Norte? Como é que o senhor responde essa coisa para quem nos ouve e nos assiste hoje aqui? O Norte hoje está coberto pelas igrejas estaduais, né? Então o que acontece é que nós conseguimos, pela graça de Deus, né, transformar a nossa ação através do Ministério de Missões em novas igrejas estaduais, né? Ou seja, nós tivemos aí o surgimento da IDPB Pará-Amapá, né? Acho que na convenção de 2016, lá no próprio Pará, e em 2019 tivemos a IDPB Roraima, que é onde estamos agora. Então essas 2 igrejas estaduais, novas igrejas estaduais, elas surgiram, né, do trabalho do Ministério de Missões, né? Então hoje nós estamos atuando... Então, todas as missões hoje do Norte estão cobertas pelas igrejas estaduais, tanto no Pará, quanto no Amazonas, quanto em Roraima, quanto em Rondônia, né? Estão cobertos pelas igrejas estaduais. Maravilha. Então o Norte também está coberto. Maravilha. E uma outra perguntinha para a gente finalizar. Nós estamos falando de Brasil. Estamos fazendo aqui um bate-papo sobre o Brasil. A gente vai ter um bate-papo também internacional? Isso vai ser fantástico. Né? Convidamos aí o pastor João Nunes para a gente poder conversar sobre isso. Eu acho que tem gente querendo saber mais sobre a América do Sul, sobre os países aqui perto, sobre a Europa, né? Que nós estamos entrando agora aí com força total aí. Temos até um projeto agora aí, né? Já está andando, já não tem como parar. Não tem como parar, né? Estamos aí deixa o pastor João Nunes falar sobre isso, né? É empolgante, não dá de falar já, né? Já está de contar tudo já. Então, não, deixa ele falar. É verdade. Então, gente, é uma alegria estar com vocês, essa chama, vocês percebem que a gente passou aqui quase 1 hora conversando sobre esse tema, e assim, de forma muito espontânea, a gente vai percebendo que há muito falar sobre o que Deus está fazendo, e isso nos apaixona, isso nos aquece o nosso coração, né? Então é maravilhoso mesmo a gente ver sobre isso. Apesar de nós, das nossas limitações, das nossas fraquezas, Deus está fazendo. Eu quero te convidar a estar envolvido conosco. Nunca esqueça que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que intercedem e com as mãos daqueles que sustentam. Os nossos 3 Is missionários, né? Então, seja você também um missionário. Pastor Joel, eu acho que a gente não pode assim terminar também, porque quando a gente fala sobre esse assunto, não tem como a gente não desafiar alguém também a se tornar um mantenedor desse ministério, né?
Eu não sei se ao longo do nosso bate-papo foi colocado aí algum QR Code, alguma coisa aí para chamando você para ser nosso mantenedor, né? Especialmente hoje, nós, no caso do Brasil, nós estamos falando do projeto Judéia, Sim. né? Que é um desafio imenso, porque nós temos um desafio de abrir 20 novas igrejas até 2025, né? Parece que é pouco na visão de alguns, parece que é muito na visão de outros, mas talvez alguém esteja se perguntando assim, como é que eu faço para entrar nesse negócio aí, para contribuir, talvez um empresário, um irmão, alguém, uma igreja local, um pastor que está nos ouvindo hoje aqui e quer contribuir com isso, né? Como é que a gente faz para se tornar um mantenedor do Ministério de Missões? Então, se você entrar lá no site da Igreja Nacional, idpbnacional.org, você vai encontrar a página do Ministério de Missões e lá está, né, o Projeto Judéia e a maneira de você, inclusive, se tornar um mantenedor mensal. Né? Lá existem maneiras de você, eu quero me comprometer e me tornar um mantenedor mensal do projeto missionário da IDPB. Você pode fazer isso, né? Então, você pode contribuir via Pix, você pode contribuir, fazer uma contribuição única, ou pode se tornar um mantenedor mensal. Há diversas maneiras de você cooperar com essa visão. Creio que também pode ser colocado durante essa programação, o Pix, né? Sim. Aqui no vídeo, que a pessoa possa... Ou o próprio QR Code para ir na página que o João está falando aqui, já acessar lá. Maravilha. É um investimento maravilhoso. É isso aí, minha gente. Que Deus abençoe você. Ore por nós. Maravilha. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado, pastor Joel. Maravilha. Tamo junto. Tamo misturado. Junto.